Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo de sistemas de equações lineares dentro do bloco de álgebra linear. Nas aulas anteriores nós trabalhamos matrizes, operações matriciais, determinantes, cofatores, inversa, invertibilidade. Agora nós vamos usar essa base para quê? Para organizar e resolver sistemas de equação. A ideia central da aula é entender que um sistema linear ele pode ser escrito de modo compacto, tá? AX igual a B, por exemplo, igual nós temos aqui, AX igual a B. Nessa escrita, o A reúne os coeficientes, o X reúne as incógnitas e o B reúne os termos independentes. E aí depois veremos matriz aumentada, que coloca A e B lado a lado para facilitar as operações, entre outras coisas, tá? Dito de outra maneira, hoje não queremos apenas resolver sistema por tentativa. Nós queremos transformar o sistema em uma estrutura matricial e aplicar operações elementares que preservam o conjunto solução. Até aqui, uma matriz, ela podia ser vista como objeto de cálculo. A partir de agora, ela passa a ser eh, também uma forma de registrar problemas, tá? Que problemas? Problemas com várias condições simultâneas, tá? Então, o sistema linear, ele é exatamente isso, várias condições que precisam valer ao mesmo tempo. Uma segunda perspectiva é a geométrica, tá? Em duas incógnitas, resolver o sistema significa o quê? Procurar o ponto de encontro de retas. Em três incógnitas, significa procurar interseções entre planos. Pela perspectiva algébrica, o mesmo problema aparece como AX igual a B. Então, a aula fará a ponte entre três leituras: equações, geometria e matrizes. Eu antecipo para vocês que o objetivo não é decorar uma sequência mecânica de linhas. A operação elementar, ela só faz sentido quando entendemos que ela troca um sistema por outro equivalente. Em outras palavras, a solução não muda. O caminho até ela fica mais organizado, tá? Nesse slide temos o roteiro da aula. Primeiro vamos retomar a aula 8, especialmente a relação entre determinante, inverso e solução única. Essa relação ela será importante, mas hoje o foco principal será a representação dos sistemas, tá? Depois, nós vamos definir sistema linear, observar quando que uma equação é de fato linear. Em seguida, vamos escrever sistemas na forma AX igual a B, separando matriz, os coeficientes, vetor das incógnitas, vetor dos termos independentes. E aí, na segunda parte da aula, nós vamos trabalhar com matriz aumentada e operações elementares. A ideia é que cada operação transforme o sistema em outro sistema equivalente. Isso é, com as mesmas soluções. Essa base do escalonamento é do método de Gauss-Jordan, tá? Que serão aprofundados na próxima aula. O roteiro também pode ser entendido como uma sequência de dependências. Tá? Não adianta aplicar Gauss-Jordan na aula 10 se ainda não soubermos montar corretamente a matriz aumentada. Tá? Então, por isso a aula 9 ela precisa ser cuidadosa. Primeiro reconhecemos o sistema, depois montamos A, X e B e só depois operamos linhas. Uma forma alternativa de apresentar essa aula para vocês é dizer que nós vamos aprender a traduzir. Traduzir o quê? Traduzir o texto de um problema para equações. Traduzir equações para matriz aumentada. Traduzir matriz transformada de volta para soluções. Essa ida e volta é essencial para evitar cálculos sem significado, tá? Quando chegar às operações elementares, tá? Eu vou enfatizar para vocês que elas não são truques, tá? Elas correspondem a ações válidas sobre as equações. Então, reorganizar, multiplicar por número não nulo, substituir uma equação por uma combinação equivalente, tá? Beleza? Então, antes de avançarmos, vamos localizar a aula 9 no semestre. Então, galera, já encerramos o primeiro bloco, né, que é a geometria analítica. Iniciamos a álgebra linear com matrizes e determinantes.
A aula 8, ela terminou mostrando que determinante de zero está ligada à existência de inversa e à solução única de um sistema. Agora, a aula 9, ela aprofunda justamente o objeto sistema linear. Nós vamos aprender a escrever um sistema de modo matricial e a usar matriz aumentada. Tá? A aula 10 ela continuará nesse caminho, com escalonamento, método de Gauss, Jordan, classificação, interpretação dos sistemas, entre outras coisas. Portanto, a aula de hoje é uma ponte, né? Ela pega a linguagem matricial e prepara o método sistemático de resolução. A conexão com o semestre, ela pode ser vista assim. A aula 7 ensinou a linguagem de matrizes. A aula 8 mostrou que certas matrizes quadradas são invertíveis. Agora a aula 9 ela mostra por que isso importa. Tá? Então, uma das principais razões para estudar matrizes e determinantes é resolver sistemas de equações de maneira organizada. Dito de outra forma, estamos entrando no coração operacional da álgebra linear. Sistemas lineares aparecem em equilíbrio de forças, circuitos elétricos, mistura de materiais, modelos de produção, ajuste de parâmetros e por aí vai. Mesmo quando o problema parece aplicado, a estrutura final muitas vezes é uma matriz aumentada. Tá? Então hoje nós vamos enxergar as peças separadas. Na próxima aula, essas peças serão organizadas em um método completo, com pivôs, forma escalonada, forma reduzida, classificação e, por fim, interpretação. Vamos retomar a ideia final da aula 8. Quando escrevemos AX igual a B, estamos dizendo que uma matriz A atua sobre um vetor de incógnitas x para produzir um vetor B. Tá? Beleza. Se A é uma matriz quadrada e seu determinante é diferente de zero, então A possui inversa. Nesse caso, podemos multiplicar os dois lados por A inversa e obter x igual a inversa vezes B. Tá? Isso garante o quê? Garante uma solução única. Tá? Mas nem sempre queremos resolver sistemas calculando a inversa. Em muitos casos, a inversa é trabalhosa ou a matriz nem é quadrada. Então, por isso, hoje nós vamos estudar a matriz aumentada e as operações elementares que formam um procedimento mais geral para analisar sistemas lineares. Podemos pensar então em AX igual a B de duas formas. Pela primeira forma, A transforma o vetor desconhecido x no vetor conhecido B. Resolver o sistema é o que? Descobrir qual vetor de entrada produz aquele resultado. Pela segunda forma, a x é uma combinação linear de colunas de A. Então, resolver AX igual a B é perguntar se B pode ser formado pela combinação dessas colunas. Essa segunda leitura ela vai ser importante porque, é, principalmente mais adiante, quando estudarmos espaço gerado, tá? Dependência linear, base e dimensão, mesmo que hoje não seja o foco, guardem essa ideia. Resolver um problema também é estudar combinações lineares. Tá? Também precisamos entender por que nem sempre usamos A elevado a menos 1. Tá? Então, calcular a inversa pode ser trabalhoso, pode aumentar erros e só faz sentido diretamente para matrizes quadradas invertíveis. Tá? O escalonamento ele já é mais flexível. Por quê? Porque ele permite lidar com sistemas quadrados, retangulares, possíveis, impossíveis e indeterminados. Tá? Vamos começar com um aquecimento. Tá? Temos um sistema simples com duas equações e duas incógnitas. O objetivo ainda não é resolver o sistema completo, é organizar as informações. Tá? Quero que vocês. Desculpa. Quero que vocês identifiquem primeiro a matriz dos coeficientes. Tá? Os coeficientes são os números que multiplicam as incógnitas. Tá?
Depois, identifiquem o vetor das incógnitas, tá? Formado por x e y. Por fim, identifiquem o vetor dos termos independentes, que fica do lado direito das igualdades. A última pergunta pede a matriz aumentada. Tá? Isso significa o quê? Colocar a matriz dos coeficientes e a coluna dos termos independentes lado a lado. Dito de outra maneira, a matriz aumentada é uma forma compacta de registrar todo o sistema. Tá? Agora, antes de avançarmos, faça uma identificação com calma. Tá? Uma forma de organizar é usar cores ou separações. Então, você usa coeficientes à esquerda, incógnitas no meio e termos independentes à direita. Essa organização visual ajuda muito quando os sistemas ficam maiores. Observe também os coeficientes implícitos. Na equação x menos 3y igual a menos 1, o coeficiente x é 1, tá? Mesmo que o número 1 não esteja ali escrito explicitamente. Tá? Então, quando você tem só x, é 1. Tá? Na equação 2x mais y igual a 7, o coeficiente de y também é 1. Muitos erros surgem justamente por esquecer esses uns implícitos. Tá? Então, quando pensamos no significado de desenvolver um sistema, a ideia central é simultaneidade. Tá? Não basta encontrar valores que funcionem em uma equação. A solução precisa funcionar nas duas ao mesmo tempo. Tá bom? Vamos corrigir então a matriz? Tá? Vamos lá. A matriz dos coeficientes ela é formada apenas pelos números que multiplicam as incógnitas, tá certo? Na primeira equação, os coeficientes são 2 e 1. Na segunda, os coeficientes são 1 e menos 3. Tá? Beleza. O vetor das incógnitas reúne x e y em coluna. O vetor b reúne 7 e menos 1. Assim conseguimos escrever o sistema como ax igual a b. Tá? A matriz aumentada, ela coloca A e B lado a lado. Então, a barra vertical não é uma operação, tá? Ela é apenas uma separação visual entre coeficientes e termos independentes. Tá? Resolver o sistema significa o quê? Encontrar valores para x e y que satisfaçam as duas equações ao mesmo tempo. Vamos detalhar a correção fazendo a multiplicação a x explicitamente? Então, multiplicar a linha de A pelo vetor das incógnitas gera 2x mais 1y. Tá? Multiplicar a segunda linha gera 1x menos 3y. Agora, ax é igual a b. Agora, então, assim, dessa forma, o ax igual a b, ele reconstrói exatamente o sistema original. Tá? Então, uma segunda maneira de explicar é pela leitura das colunas. A vezes o vetor xy pode ser visto como x vezes a primeira coluna de A mais y vezes a segunda coluna de A. Essa perspectiva mostra que resolver o sistema é escolher pesos x e y para quê? Para combinar as colunas de A e chegar em B. É importante lembrar que a matriz aumentada não contém letras x e y, tá? mas não perdeu as incógnitas. Ela apenas registra a estrutura numérica do sistema. As incógnitas continuam associadas às colunas na ordem escolhida, tá certo? Beleza. Agora, nós formalizamos a ideia de equação linear. Tá? Uma equação linear, ela tem forma ela tem essa forma aqui, ó. A1x1 mais A2x2 mais ANxN e assim sucessivamente igual a B, tá? Então, os coeficientes são números reais, as incógnitas aparecem em grau 1, tá? E o termo independente fica do outro lado, tá? Então, o termo independente é o B, fica do outro lado aqui. As incógnitas aparecem em grau 1, tá? Não é
elevado ao quadrado, nem ao cubo, nada disso, tá? É, A característica principal é que não aparecem produtos entre as incógnitas, como xy, por exemplo, tá? Nem potências como x ao quadrado, nem funções como seno de x ou log de x. Isso é importante porque o método matricial ele vale para sistemas lineares, tá? É, Então, linear aqui significa o quê? Que as incógnitas entram de forma proporcional e somada. Quando aparece x ao quadrado ou x vezes y, a relação deixa de ser linear e exige outras técnicas. Também podemos entender linearidade por contraste. Tá? Em uma equação linear, cada incógnita contribui de forma proporcional. Se dobramos uma variável isoladamente, sua contribuição naquele termo dobra. Já em x quadrados, x, y, raiz de x ou seno de x, essa proporcionalidade simples desaparece. Tá? Outra forma de dizer a equação linear é construída por soma de múltiplos das incógnitas. Tá? Então, não há incógnita multiplicando incógnita, nem incógnita servindo de expoente, nem função aplicada à incógnita. Isso permite representar tudo por uma matriz de coeficientes. Um ponto importante é esse aqui, ó. 3x menos 2y mais z igual a 8 é linear mesmo tendo três incógnitas. Tá? O que define linearidade é, não é a quantidade de incógnitas, mas a forma como elas aparecem. Porque se eu tenho x quadrado, já não é uma incógnita. Se eu tenho xy, já não é uma incógnita. Aliás, já não é linear. Tá? Beleza? Vamos que vamos então. Um sistema linear ele reúne várias equações lineares envolvendo as mesmas incógnitas. Então nós podemos ter m equações e n incógnitas. Não é obrigatório que a quantidade de equações seja igual à quantidade de incógnitas. A palavra simultaneamente é essencial. Uma solução do sistema não pode satisfazer apenas uma equação. Ela precisa satisfazer todas as equações ao mesmo tempo. Por isso, o conjunto solução ele pode assumir diferentes formas. Em alguns casos, há uma única solução. Em outros, não há solução. Em outros, há infinitas soluções. Então, hoje nós vamos começar a reconhecer esses casos pela organização matricial e pelas operações elementares. Um sistema também pode ser entendido como o quê? Como um conjunto de restrições. Tá? Cada equação impõe uma condição. Resolver o sistema é encontrar valores que sobrevivem a todas essas condições ou restrições. Tá? Se uma condição, se uma condição elimina todos os candidatos, não há solução. Se as condições deixam liberdade, pode haver infinitas soluções. Tá? Uma perspectiva geométrica ajuda. Em R quadrado, por exemplo, cada equação é uma reta. Em R cubo, cada equação costuma representar um plano. Mais equações significam mais condições de interseção. A álgebra da matriz aumentada é a forma numérica de estudar essas interseções. Tá? Também é importante notar que M e N podem ser diferentes. Sistemas com mais equações do que incógnitas, e sistemas com mais incógnitas do que equações aparecem com frequência. O método por linhas contínuas, o método por linhas, ele continua sendo útil. Por quê? Porque não depende inicialmente de A ser quadrada, tá bom? Agora, nesse exemplo, queremos destacar o significado de solução, tá? Vamos destacar então o significado de solução. O par x igual a menos 1/3 e y igual a 2/3 é a solução porque, ao substituir esses valores, as duas equações ficam verdadeiras. Na primeira equação, temos x mais 2y. Substituindo, obtemos 1/3 mais 2 vezes 2/3. Tá?
É, beleza. Isso dá menos 1/3 mais 4/3, resultando em 1, tá? É, beleza? Tranquilo, né, galera? Na segunda, nós temos só. Ah, por que que chegou em 1 aqui, né? Porque menos 1/3 mais 4/3, eu vou subtrair o 1 do 4, tá? O 3 eu não vou mexer. Então vai ficar 3/3. 3/3 é a mesma coisa que 1 inteiro, não é? Tá certo então, né? Pô, tranquilo, né? Embaixo é a mesma coisa, tá? Eles se anularam aqui, menos 2 mais 2 virou zero, tá? Então na segunda nós temos o quê? 2x mais y, tá? 2x mais y igual a zero. Substituindo, obtemos 2 vezes menos 1/3 mais 2/3, que dá zero, tá? Como as duas equações foram satisfeitas, o par é a solução do sistema. Vamos fazer uma verificação lentamente? Por quê? Porque aqui estamos trabalhando o conceito de solução, não apenas a conta. Então, substituir é uma forma de testar. Quando um par é solução, as equações viram sentenças verdadeiras, tá? Também existe uma perspectiva de descarte. Se o par funcionasse na primeira equação, mas não funcionasse na segunda, ele não seria solução, tá? Isso ajuda a abandonar a ideia de resolver equações separadamente sem conferir a simultaneidade, tá? Então podemos testar outro par, por exemplo, x igual a zero e y igual a zero. Com isso, vemos que pode até ser fácil testar um par, mas resolver um sistema exige descobrir sistematicamente qual par funciona, tá? E é por isso que precisamos de um método. Bom, em duas incógnitas, cada equação ela pode ser interpretada como uma reta no plano. Um sistema com duas equações ele pode ser lido como a busca por pontos que pertencem às duas retas ao mesmo tempo, tá? Beleza. Agora, se as retas se cruzam em um único ponto, o sistema ele tem uma única solução. Se as retas são paralelas, distintas, não há ponto em comum. Nesse caso, o sistema não tem solução. Agora, se as retas coincidem, todos os pontos da reta satisfazem as duas equações. Nesse caso, o sistema tem infinitas soluções. Essa leitura geométrica ela ajuda a entender por que resolver um sistema é encontrar a interseção de condições. A gente vai explorar isso vamos tentar explorar isso numa figura mental de retas, tá? Uma equação linear em duas incógnitas descreve todos os pontos que satisfazem aquela equação, tá? Quando colocamos duas equações juntas, nós procuramos os pontos comuns entre duas retas. Uma segunda explicação é esta: a solução única acontece quando as retas têm indicações diferentes e se cruzam. A ausência de solução acontece quando as retas têm a mesma inclinação, mas não estão em posições diferentes, tá? As infinitas soluções elas acontecem quando as duas retas, né, ou as duas equações descrevem a mesma reta, tá? A ligação com a álgebra aparece assim. No escalonamento, essas três situações aparecem como pivôs suficientes: contradição, ou linha redundante com variável livre. Assim, a matriz aumentada detecta numericamente o comportamento geométrico. Tá bom? Os sistemas lineares eles podem ter é, três comportamentos principais. O primeiro é a solução única, tá? Há exatamente uma combinação de valores que satisfaz o sistema. O segundo é nenhuma solução, tá? Então,
Em nenhum momento é, em algum momento aparece uma contradição, tá? Como zero igual a 5. Tá? O terceiro é infinitas soluções. Então sobra pelo menos uma variável livre e as soluções passam a depender de parâmetro. Nessa aula, nós vamos preparar essa leitura. Tá? Então ainda não vamos esgotar a classificação, porque isso será aprofundado na aula 10. Mas já começaremos a perceber sinais importantes, tá? Contradições, linhas redundantes e variáveis que não ficam determinadas de forma única. Dito de outra maneira, o método algébrico ele precisa revelar o que a geometria mostra como interseção, o que a geometria mostra como paralelismo ou o que a geometria mostra como coincidência, tá? Nós podemos nomear essas três possibilidades com a linguagem de classificação, ainda sem exigir todo o formalismo. Solução única significa sistema possível e determinado. Nenhuma solução significa sistema impossível. Infinitas soluções significa sistema possível e indeterminado. Tá? Uma forma de explicar é pelo número de restrições independentes. Quando as restrições determinam todas as incógnitas, há solução única. Quando uma restrição contradiz a outra, há uma solução. E quando falta restrição independente, sobra liberdade e aparecem parâmetros. Na aula 10, essa ideia ela vai aparecer assim. Pivôs revelarão quantas variáveis ficam determinadas. Variáveis sem pivô determinam variáveis sem pivô tendem a se tornar livres, desde que não haja contradição. Agora, escrevemos o sistema na forma matricial. Tá? A matriz A contém os coeficientes. Tá? Matriz A contém os coeficientes. O vetor x contém as incógnitas. O vetor B contém os termos independentes. Essa organização não é apenas uma notação bonita. Tá? Ela permite usar produto matriz vetor. Quando multiplicamos A por x, cada linha de A produz uma equação do sistema. Cada linha de A produz uma equação do sistema. Por isso, a escrita AX igual a B resume todas as equações ao mesmo tempo. Atenção às dimensões. Então, atenção às dimensões. Se A tem M linhas e N colunas, então X precisa ter N componentes. O resultado AX ele terá M componentes, uma para cada equação. E por isso B terá M componentes. Tá? Então, AX igual a B, AX igual a B, é mais do que uma abreviação. Se A tem M linhas, cada linha tem uma equação. Se A tem N colunas, cada coluna corresponde a uma incógnita. Portanto, as dimensões carregam a estrutura do sistema. Uma explicação alternativa é pela ideia de máquina. O vetor x entra na matriz A. Cada linha calcula uma combinação das componentes de x. O resultado é comparado com B. Então, resolver AX igual a B é encontrar a entrada que faz a máquina produzir exatamente B. Então, conecte isso com a combinação linear. AX também pode ser entendido como combinação das colunas de A, usando as incógnitas como peso.
Essa leitura ela vai ser retomada em conjunto gerador e dependência linear. Nesse exemplo, o sistema tem 3 equações e 3 incógnitas. Antes de escrever a matriz, nós precisamos observar se as incógnitas estão alinhadas na mesma ordem, x, y e z. Tá? A matriz dos coeficientes ela será construída lendo os coeficientes linha por linha. Na primeira linha, os coeficientes são 1, 2, 3. Tá? 1, 2, 3. Tá? Aliás, é menos 2, né? Menos 2 e 3. Tá? Na segunda, é 2, 1 e menos 1. Tá? Beleza? E na terceira é 1, 3, 2. Menos 1, 3, 2. Difícil o sinal, né? Tem que prestar atenção. Agora, o vetor das incógnitas será x, y, z em coluna. O vetor B será formado pelos termos. Que termos? Termos independentes. 4, 1 e 7. Tá? Essa organização ela será usada na correção do próximo slide. Tá? Então, antes da solução, alinhe as incógnitas verticalmente. Tá? Esse é um procedimento simples, mas é fundamental. Se uma equação viesse escrita como 3e mais x menos 2y igual a 4, precisamos reorganizar. X menos 2y mais 3e. Tá? Igual a 4, antes de montar a matriz. Os coeficientes implícitos também precisam ser observados. X tem coeficiente 1, menos x tem coeficiente menos 1, y tem coeficiente 1, menos z tem coeficiente menos 1. Em sistemas maiores, esses sinais são a principal fonte de erro. Tá? Uma pergunta importante. O que aconteceria se trocássemos a ordem das colunas no meio do processo? A resposta é que passaríamos a representar outro sistema totalmente diferente. Né? Por isso a ordem x, y, z ela precisa ser escolhida e mantida. Tá? Vamos lá. A correção ela mostra a matriz dos coeficientes, tá? O vetor das incógnitas e o vetor B. Tá? Reparem que todos os sinais foram preservados. O coeficiente de y na primeira equação é menos 2. O coeficiente de z na segunda equação é menos 1. O coeficiente de x na terceira equação é menos 1. Tá? Quando escrevemos ax igual a AB, cada linha da matriz A multiplica o vetor x. Então, a primeira linha produz x menos 2y mais 3z. A segunda produz 2x mais y menos z. A terceira produz menos x mais 3y mais z. Tá? Beleza? Pegaram essa? Então, dito de outra maneira, a forma matricial ela não muda o sistema. Ela apenas compacta a escrita e prepara o uso de operações matriciais. Vamos conferir reconstruindo pelo menos uma linha. Tá? A primeira linha da matriz tá? É 1, menos 2 e 3, não é? 1, menos 2 e 3, está aqui. Beleza. Multiplicada por x, y e z, multiplicada por x, y, z, ela gera x menos 2y mais 3z.
Tá certo? Concordam? Isso precisa coincidir com o lado esquerdo da primeira equação, tá? O mesmo raciocínio vale para a terceira linha, principalmente para reforçar os sinais menos 1, 3 e 2. Tá? Então, menos 1, 3 e 2 vai gerar menos y mais 3y, menos x mais 3y mais 2z. Tá? Beleza? Então, 1 gerou essa primeira linha aqui, que é a linha de x, tá? 1, menos 2 e 3. O outro gerou essa linha aqui, menos 1, 3 e 2, que é a linha de z. Tá? O termo independente correspondente é 7. Tá? Assim, cada linha é uma equação inteira. Tá? Outra perspectiva que a gente pode analisar é a seguinte. A matriz A é a parte estrutural do sistema. A matriz A é a parte estrutural do sistema. O vetor B é o alvo. Se mudamos B, mudamos o resultado desejado, mesmo mantendo os mesmos coeficientes. Essa distinção, ela é importante ao estudar sistemas homogêneos e não homogêneos. Então essa é a nossa solução para esse exemplo aqui. Tá bom? Tranquilo, galera? A gente mostrou de duas formas aqui, tá? Uma forma mais detalhada e uma forma mais resumida, tá? Beleza? Ótimo. Vamos lá então. Quando a gente monta A, X e B, a gente tem que tomar alguns cuidados importantes. O primeiro cuidado é manter a ordem das incógnitas. Se escolhemos a ordem x, y, z, todas as linhas da matriz precisam seguir essa ordem. O segundo cuidado é perceber incógnitas ausentes. Se uma equação é menos 3 menos z igual a 5, a incógnita y não aparece. Isso significa que o coeficiente y é zero. Portanto, a linha de coeficientes é 3, 0, menos 1. Esse detalhe parece simples, mas ele evita muitos erros. Quando esquecemos o zero, nós deslocamos as colunas e montamos uma matriz que representa outro sistema. Esse slide ele merece bastante ênfase. Por quê? Porque muitos erros acontecem antes do método começar. Um sistema mal montado pode ser resolvido corretamente do ponto de vista algébrico e ainda assim produzir uma resposta com um problema errado. Tá? Então, podemos entender o coeficiente zero de duas formas. Primeira, se y não aparece, é porque temos zero y. Segunda, a coluna de y precisa continuar existindo para preservar a posição das demais colunas. Se apagamos essa entrada, o coeficiente de z pode ocupar indevidamente o lugar de y. Tá? Ele vai vir uma para a esquerda, não vai? Um procedimento prático é este. Antes de montar a matriz, escreva acima do sistema a ordem das incógnitas. Por exemplo, x, y, z. Depois, cada equação deve ser lida seguindo exatamente essa ordem. Tá? Preserve essa ordem. Tá? Ah, pode ser alterada? Depois a gente vê isso. Tá? Beleza? A matriz aumentada é uma forma de registrar todo o sistema em uma única matriz. Ela coloca a matriz dos coeficientes A à esquerda e o vetor dos termos independentes B à direita. A barra vertical ela serve só para como separação visual. Tá? Não quer, aqui nesse caso ela não quer dizer nada. Né?
a barra geralmente usada para módulo, quando está entre duas barras, ou tem o nome tal que, quando você está em uma expressão ali de conjuntos, né? Mas aqui ela só está separando, tá? Beleza? Então ela ajuda a lembrar que os números à esquerda são coeficientes e os números à direita são os termos independentes. Essa organização ela é útil porque as operações que fazemos nas equações elas podem ser feitas diretamente nas linhas da matriz aumentada. Assim, nós trabalhamos com menos escrita e mais controle sobre o procedimento. A matriz aumentada ela pode ser apresentada como o caderno de cálculo do sistema. Ela contém tudo o que precisamos para operar, coeficientes e termos independentes. As letras ficam temporariamente ocultas, mas a posição das colunas mantém seu significado. A barra vertical, ela merece atenção. Ela não é um sinal de divisão, tá? Nem algum outro daqueles sinais que eu falei anteriormente, tá? Não é determinante, não altera os números, nada disso. Ela é apenas uma marca visual para lembrar onde termina a A e onde começa a B. Uma segunda perspectiva é operar a matriz aumentada corresponde a operar as equações inteiras. Por isso, quando alteramos uma linha, precisamos alterar também o termo independente daquela linha. Não se mexe apenas os coeficientes. A matriz aumentada ela é útil porque evita reescrever as incógnitas a cada etapa. Tá? Então você não precisa ficar escrevendo todas as incógnitas em todas as etapas. Tá? Em vez de escrever x mais 2y igual a 1 e 2x mais y igual a 0, várias vezes registramos apenas os coeficientes e os termos independentes. Isso não significa que as incógnitas desapareceram, elas continuam presentes na interpretação do sistema. Tá? A matriz aumentada ela é uma forma compacta de conduzir o cálculo. Dito de outra maneira, a matriz aumentada é como uma tabela de controle do sistema. Cada linha representa uma equação e as operações nas linhas correspondem a operações nas equações. Uma comparação uma comparação que ajuda aqui é resolver sistemas reescrevendo as equações completas. Funciona em casos pequenos, vamos dizer assim. Mas fica cansativo e sujeito a erros em sistema 3x3 ou maiores. A matriz aumentada, ela reduz a escrita e aumenta o controle. Mas lembre-se, economia de escrita não significa perda de significado. Cada linha continua representando uma equação. Cada coluna continua representando uma incógnita. Ou o termo independente. Tá? O que muda é a forma de registrar. Tá? Uma pergunta importante é: se a matriz aumentada tem 2 linhas e 3 colunas, quantas equações e quantas incógnitas existem? A resposta: 2 equações em 2 incógnitas. Por quê? Porque a última coluna é dos termos independentes. Tá? Agora, chegamos às operações elementares. Existem 3 tipos principais. O primeiro é trocar 2 equações de lugar. O segundo, multiplicar uma equação por um número diferente de zero. Terceiro, somar a uma equação um múltiplo diferente de zero. Tá? Aliás, somar a uma equação um múltiplo de outra equação. Tá? Essas operações elas são importantes porque preservam o conjunto solução. Isso significa que, se um par ou uma terna de valores resolvia o sistema antes, continuará resolvendo depois da operação. E o contrário também deve valer. O objetivo é transformar o sistema em outro mais simples, mas equivalente. Em outras palavras, nós queremos deixar o sistema mais fácil sem mudar sua resposta. Aqui precisamos justificar por que as operações preservam soluções. Trocar equações de lugar não muda nada, apenas muda a ordem de leitura.
multiplicar uma equação por um número não nulo mantém a equivalência, pois podemos voltar dividindo pelo mesmo número, somar múltiplo de uma equação a outra, né, também é reversível quando feito corretamente. Também precisamos entender por que não podemos multiplicar uma linha por zero. Se multiplicamos por zero, apagamos a informação da equação e não conseguimos recuperar o sistema anterior. Isso pode criar falsas soluções. Outra forma de explicar é operações elementares são passos seguros porque tem caminho de volta. Se existe caminho de volta, o conjunto de solução não foi alterado. Essa ideia de reversibilidade é central. Na matriz aumentada, representamos cada equação por uma linha. Por isso usamos a notação L1, L2 e L3. Tá? E assim por diante. Tá? A notação L1 ela troca com L2. Aliás, quando a gente olha aqui, ó, a notação L1 troca com L2 significa que as duas linhas mudam de posição. A notação L2 recebe L3, L3,2 no caso aqui, né? Significa o quê? Que a linha 2 será substituída por 3 vezes ela mesma. Tá? A notação L recebe L3, aliás, a notação L3 recebe L3 menos 2L1, significa que usamos a linha 1 para alterar a linha 3. Usamos a linha 1 para alterar a linha 3. A seta para a esquerda deve ser lida como recebe. Ela indica qual linha será modificada. Esse cuidado ele evita confusão durante os cálculos. Vamos tratar essa anotação como uma linguagem operacional. L2 recebe L2 menos 3L1, tá? Por exemplo. Se a gente usar isso, ela deve ser lida. Leiam devagar isso. Tá? Leiam devagar. Tá? Então, vamos tratar essa anotação como uma linguagem operacional. Vamos lá. L2 recebe L2 menos 3L1. Tá? Exemplo. A nova linha 2 ela será igual à linha 2 antiga menos 3 vezes a linha 1. Menos 3 vezes a linha 1. Tá? Então, está recebendo isso menos isso. Tá? Ela está recebendo isso menos isso. Tá? Beleza? Nesse caso, a linha 1 ela não muda nessa operação. Né? Ela só está servindo ali de referência. Né? Há um cuidado importante. A seta ela não deve ser lida como uma igualdade comum. A expressão ela não diz que L2 é igual a L2 menos 3L1. No sentido algébrico tradicional. Ela diz L2 será substituída por um novo valor. Por isso usamos a palavra recebe. Uma dica prática é sempre calcular a linha nova em rascunho antes de substituir. Isso reduz erros quando há sinais negativos ou frações. Tá? Beleza. Dois sistemas são equivalentes quando possuem exatamente as mesmas soluções. No exemplo, o sistema original tem x mais y igual a 5 e x menos y igual a 1. Se somarmos as duas equações, obtemos 2x igual a 6. O sistema mantém a primeira equação e substitui a segunda por uma equação equivalente gerada a partir das informações anteriores.
O par solução é x igual a 3 e y igual a 2. Tá? Ele satisfaz o sistema original e também o sistema transformado. Essa ideia é a ideia central. Tá? Transformar para quê? Para simplificar, mas sem mudar a solução. Vamos aprofundar a ideia de equivalência verificando a solução. No sistema original, se x é igual a 3 e y igual a 2, então x mais y é igual a 5. E x menos y é igual a 1. No sistema transformado, x mais y é igual a 5 e 2x é igual a 6. O mesmo par funciona nos dois. Tá? A leitura inversa também confirma isso. Se alguém resolve o sistema transformado, encontra x igual a 3. Pela segunda equação, depois y igual a 2 pela primeira equação. Tá? Ao voltar ao sistema original, o par continua válido. Essa ida e volta mostra que a transformação foi segura. Outra explicação, somar as duas equações elimina y, porque y fica y mais y menos y, né? Esses dois se cancelam, né? Então a eliminação é justamente usar combinações para fazer uma incógnita desaparecer de uma equação. Ana? Agora aplicamos uma operação elementar diretamente na matriz aumentada. A operação é linha 2 recebe linha 2 menos linha 1. Tá? Linha 2 recebe linha 2 menos linha 1. Calculamos componente a componente. Então, na primeira posição, 1 menos 1 resulta em 0. 1 menos 1 resulta em 0. Na segunda, menos 1 resulta em menos 2. Tá? No termo independente, 1 menos 5 resulta em menos 4. Beleza? Percebam que a linha 1 não muda. A linha 2 antiga é substituída pela nova linha. Essa operação simplificou o sistema. Por quê? Porque agora a segunda equação tem apenas y. Esse é o início da ideia de eliminação. Tá? Nesse exemplo, a conta deve ser feita componente a componente. Primeira coluna, 1 menos 1 igual a 0. Segunda coluna, menos 1 igual a menos 2. Coluna do termo independente, 1 menos 5 igual a menos 4. Isso reforça que a operação vale para a linha inteira. Uma segunda perspectiva é escrever as equações. A segunda equação original é x menos y igual a 1. Tá? Lembram disso? X menos y igual a 1. Beleza? A primeira é x mais y igual a 5. Né? Então, ao fazer a segunda menos a primeira, obtemos menos 2y igual a menos 4. O x desaparece, porque x menos x é 0. Tá? Esse é o coração da eliminação. Escolher uma combinação de equações que cancele uma incógnita. A matriz apenas registra esse processo de maneira mais econômica. Depois de transformar a matriz aumentada, nós podemos voltar à leitura do sistema. A primeira linha representa x mais y igual a 5. A segunda linha representa menos 2y igual a menos 4. Da segunda equação, dividimos por menos 2 e obtemos y igual a 2. Depois substituímos esse valor na primeira equação. X mais 2 igual a 5. Então, x igual a 3.
Portanto, a solução é o par x igual a 3 e y igual a 2. Esse procedimento ele mostra como que a matriz aumentada ajuda a resolver o sistema sem reescrever tudo a cada etapa. Tá? Vamos aprofundar a leitura de retorno. A matriz transformada ela deve sempre poder ser convertida novamente em equação. Se não interpretarmos uma linha da matriz, o cálculo vira procedimento mecânico sem sentido. Então, esse procedimento é chamado de substituição regressiva. Primeiro usamos a equação mais simples, vamos dizer assim, tá? Menos 2y igual a menos 4, para encontrar y. Tá? Depois voltamos à equação que ainda contém x e y e fazemos a substituição. Essa estratégia ela será generalizada em sistemas maiores, quando a matriz estiver escalonada. Uma forma alternativa de resolver a segunda linha é multiplicar ambos os lados por menos 1 antes de dividir 2y igual a 4. Então, vai ficar y igual a 2. Essa alternativa também ajuda quando há dificuldade com os sinais. Tá? Beleza, galera? Chique. Vamos em frente, então. Agora temos uma prática guiada. Tá? A ideia é consolidar a montagem do sistema na forma matricial e na forma aumentada. Antes de resolver qualquer coisa, precisamos organizar corretamente os dados. Mantenha a ordem das incógnitas, como x, y e z. Leiam cada equação da esquerda para a direita e anotem os coeficientes. Quando houver sinal negativo, ele faz parte do coeficiente. Depois, montem o vetor b com os termos independentes da mesma ordem das equações. Por fim, coloquem a e b lado a lado. Para quê? Para formar a matriz aumentada. Nessa prática guiada, nós não vamos resolver ainda. Tá? O objetivo é a montagem. Tá? Muitas vezes dá vontade de sair já calculando, mas a habilidade aqui é separar corretamente coeficientes, incógnitas e termos independentes. O procedimento é este. Primeiro, escreva a ordem x, y, z. Tá? Depois, leia a primeira equação e registre 2 menos 1, 1. Tá? 2 menos 1, 1. Tá? Depois, a segunda, 1, 4 e menos 2. Tá? Depois, a terceira, 3, 1, 1. Por fim, só então acrescente a coluna dos resultados. Tá? Lembre-se que o sinal pertence ao número. Em 2 menos y mais z, o coeficiente y é menos 1, não 1. Tá? Em x mais 4y, 2z, o coeficiente z é menos 2, e não 2. Beleza? Então, escreva a matriz A, escreva o vetor das incógnitas, escreva o vetor B e monte AB. Tá? Vamos aqui para a solução, então. Tá? Vamos corrigir a atividade prática. A primeira linha da matriz A é 2 menos 1, 1. A segunda é 1, 4 e menos 2. A terceira é 3, 1 e 1. Tá? O valor das incógnitas é formado por x, y e z. Tá? O vetor B recebe 3, menos 1 e 8. Reparem que a ordem dos termos independentes acompanha a ordem das equações. Tá? Então, saímos daqui, né? Viemos para cá. Tá? Beleza. Na matriz aumentada, nós colocamos A à esquerda e B à direita. Tá? A barra vertical ela separa os coeficientes dos termos independentes. Essa será a estrutura usada quando aplicarmos operações elementares. Tá? Beleza? Então, vamos aprofundar a correção agora com uma checagem de consistência. A matriz A tem 3 colunas porque há 3 incógnitas. Tem 3 linhas porque há 3 equações. O vetor B tem 3 entradas porque há 3 termos independentes. Uma segunda checagem é reconstruir uma equação a partir de uma linha.
A linha 1 da aumentada, 2, 1 e 1, barra 3, representa o quê? 2x menos x mais z igual a 3. Tá? Se essa construção bate com o sistema original, a montagem está correta. Vamos ver lá se bate, então? Então, tem que ser 2x menos x, aliás, 2x menos y mais z igual a 3. 2x menos y mais z igual a 3. Então, bate, né? Tá certo? Ótimo, então. Então, se essa reconstrução bate o sistema original, a montagem, né, está correta. Essa reconstrução bate com o sistema original. Agora, essa conferência rápida, ela evita erros que seriam difíceis de detectar depois. Em álgebra linear, organizar bem os dados já é metade do procedimento, tá? Bom, agora vamos para o intervalo. Aqui está um intervalo de 10 minutos. Tá? Na realidade, são 20 minutos de intervalo, né? Depois eu vou tirar esse slide aqui, que isso não faz sentido aqui para a aula gravada. Mas, enfim. Na volta, a gente vai transformar a matriz aumentada até deixar o sistema mais simples. Tá bom? Bom, a eliminação, vamos para a ideia de eliminação agora. A eliminação, ela usa uma linha para zerar uma incógnita em outra linha. Tá? Então, no exemplo, a primeira linha, ela começa com 1, certo? A primeira linha começa com 1. Tá? Podemos usar esse coeficiente como referência para eliminar o 3 da segunda linha. Tá? Podemos usar como referência para eliminar o 3 da segunda linha. O primeiro coeficiente da linha, 2, vira 0. Tá? Por quê? Porque 3 menos 3 vezes 1 é 0. Os demais elementos também são atualizados. O objetivo é criar uma forma mais simples. Tá? Quando conseguimos deixar a matriz com zeros em posições estratégicas, fica mais fácil encontrar as incógnitas. A aula 10 ela formalizará esse processo como escalonamento e Gauss-Jordan. Tá? Então, a ideia da eliminação ela deve ser apresentada como criação planejada de zeros. Tá? O zero não aparece por acaso, ele é produzido para quê? Para remover uma incógnita de determinada linha e simplificar o sistema. A operação em detalhes fica assim: a segunda linha antiga é 3 menos 1 e 4, certo? Essa é a segunda linha antiga. Tá? 3 vezes a primeira linha é 3, 6 e 21. Tá? 3 vezes a primeira linha é 3, 6 e 21, tá certo? Ao subtrair o primeiro termo, ao subtrair, o meu primeiro termo vira zero, né? Exatamente porque escolhemos 3L1 para cancelar o 3 da linha 2. A outra expectativa, outra perspectiva, o pivô funciona como uma ferramenta de referência. Usamos uma linha que já tem uma entrada conveniente para limpar a coluna abaixo dela. Isso prepara a forma escalonada. Tá? Vamos resolver um sistema 2 por 2 usando matriz aumentada. A primeira equação é x mais 2y igual a 7. A segunda é 3x menos y igual a 4. Como o coeficiente de x na primeira linha é 1, ele é um bom pivô. Tá? Vamos usá-lo para zerar o coeficiente 3 na segunda linha. Para isso, aplicamos linha 2, recebe linha 2 menos 3 vezes linha 1. Tá? Depois disso, a segunda equação será apenas y. Tá? Encontraremos y e, em seguida, substituiremos a primeira equação para encontrar x. Antes de resolver, vamos entender por que escolhemos o 1 como pivô. Ele facilita a eliminação porque não exige frações.
Quando existe um 1 em uma posição conveniente, normalmente vale a pena utilizá-lo. Esse método não é a única forma de resolver o sistema 2 por 2. Nós poderíamos usar substituição ou adição. A matriz aumentada, porém, é mais geral e será útil quando houver três ou mais incógnitas. Dito de outra maneira, estamos usando um exemplo pequeno para quê? Para aprender um procedimento que se generaliza. O valor didático está menos no resultado e mais no método. Tá? Ó, na primeira etapa, nós apenas montamos a matriz aumentada. Tá? A primeira equação fornece a linha 1, formada por 1, 2, 7. A segunda equação fornece a linha 2, formada por 3 menos 1 e 4. A barra vertical separa os coeficientes dos termos independentes. A coluna x ela está à esquerda. Então, aqui na primeira etapa, nós apenas montamos a matriz aumentada. Tá? A primeira equação fornece a linha 1, formada por 1, 2 e 7. A segunda equação fornece a linha 2, formada por 3 menos 1, formada por 3 menos 1 e 4. A barra vertical separa os coeficientes, tá? Os termos independentes. A coluna x está à esquerda e a coluna y, né, é a do meio, né, da direita. Tá? E a última coluna contém os resultados. O próximo objetivo será zerar o coeficiente 3 da segunda linha. Usando o quê? Usando a primeira linha como referência. Nessa etapa, nós vamos reforçar a correspondência, tá? Vamos reforçar a correspondência. Eu vou repetir essa parte aqui, que eu não sei se ficou claro que o microfone estava virado, tá? Na primeira etapa, nós apenas montamos a raiz aumentada, tá? Beleza? A primeira equação fornece a linha 1, formada por 1, 2 e 7. A segunda equação fornece a linha 2, formada por 3, menos 1 e 4. A barra vertical separa os coeficientes dos termos independentes. A coluna de x está à esquerda. A coluna de y vem em seguida. E a última coluna contém os resultados, tá? O próximo objetivo será o quê? Zerar o coeficiente 3 da segunda linha. Usando o quê? Usando a primeira linha como referência. Nessa etapa, nós vamos reforçar a correspondência entre sistema e matriz. Tá? A linha 1, 2 e 7 representa o quê? X mais 2y igual a 7. A linha 3 menos 1 e 4 representa 3x menos y igual a 4. Essa leitura deve ficar clara e deve ser automática. Tá? Uma orientação prática, antes de aplicar a operação, marque mentalmente qual número deseja eliminar. Aqui queremos eliminar o 3, tá certo? Abaixo do pivô 1. A pergunta é, que múltiplo da linha 1 tem primeiro elemento igual a 3? A resposta é 3L1. 3 vezes L1. Tá? Esse raciocínio evita decorar operações. A operação nasce do objetivo de fazer 3 menos 3 vezes 1 igual a 0, certo? Agora, aplicamos a operação elementar. Então, a linha 2, ela recebe a linha 2 antiga menos 3 vezes a linha 1, certo? Calculamos 3 vezes a linha 1, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 7 é 21. Depois subtraímos esse resultado da linha 2 antiga. Então, a nova linha fica 0, menos 7 e menos 17, certo? A linha nova foi calculada aqui. Tá? Então, L2 menos L2 vai receber L2 menos 3 vezes L1. Tá? Então, ele vai receber, tá? Ele vai ser substituído por esse componente aqui. Tá? Então, vai resultar nisso aqui. Tá? Então, a nova linha 2 ela fica 0, menos 7, menos 17. Isso significa que eliminamos o x da segunda equação.
Agora, a segunda linha, ela representa apenas 7y igual a menos 17. Tá? Menos 7y igual a menos 17. Vamos detalhar a conta de sinais. Ao calcular o menos 1 menos 6, obtemos menos 7. Tá? Ao calcular 4 menos 21, obtemos menos 17. Esses dois resultados eles costumam ser pontos de erro, porque é comum confundir a subtração com soma. Uma segunda forma de enxergar a operação é nas equações. Pega a segunda equação, 3x menos y igual a 4, e subtraia 3 vezes a primeira. Né? 3 vezes a primeira, 3x mais 6y igual a 21. O resultado vai ser menos 7x igual a menos 17. A incógnita x foi eliminada. Essa comparação matriz-equação é importante para mostrar que não estamos fazendo uma mágica com os números, tá? Estamos manipulando equações equivalentes. Tá? Agora, lemos o sistema simplificado. A segunda linha diz 7y é igual a menos 17. Dividindo os dois lados por 7, obtemos y igual a 17 sobre 7. Substituímos esse valor na primeira equação. X mais 2 vezes 17 sobre 7 é igual a 7. Tá? Então, x mais 34 sobre 7 é igual a 49 sobre 7. Tá certo? Tá? Subtraindo x, fica 17 sobre 7. Portanto, a solução é igual a 15 sobre 7. E y é igual a 17 sobre 7. A conta não precisa ser necessariamente o resultado em números inteiros. O procedimento continua válido. Vamos detalhar a substituição para encontrar x? Na equação menos 7x é igual a menos 17, ao dividir por menos 7, os sinais negativos se cancelam. Então, y é igual a 17 sobre 7. Depois, na primeira equação, y mais 2y, x mais 2y é igual a 7. Substituímos por 17 sobre 7. Tá? Agora, escreva mentalmente, ou pense, né? 49 sobre 7. Tá? Assim, x mais 34 sobre 7 é igual a 49 sobre 7. Subtraindo 34 sobre 7 dos dois lados, x é igual a 15 sobre 7. Essa etapa ajuda quando há dificuldade com frações. Tá? Uma solução alternativa seria, depois de encontrar o y, a gente voltar à segunda equação original. O resultado seria o mesmo. Normalmente usamos a linha simplificada porque ela reduz a quantidade de cálculo. Tá? A palavra pivô, ela aparece bastante no estudo de sistemas. De modo inicial, nós podemos pensar no pivô como um coeficiente de referência usado para organizar a eliminação. No exemplo, o primeiro pivô foi o 1 da primeira linha. Então, usamos esse pivô para zerar o coeficiente abaixo dele. Depois, a segunda linha ficou com o coeficiente 7 em y, que atua como um novo pivô. Na aula 10, nós veremos uma forma escalonada, com mais rigor. Por enquanto, guardem a ideia. Os pivôs eles mostram quais incógnitas estão sendo determinadas e ajudam a identificar se haverá solução única, nenhuma solução ou se haverá infinitas soluções. Tá? Então, os pivôs eles mostram quais incógnitas estão sendo determinadas e ajudam ao quê? A identificar se haverá uma única solução, se ou não haverá nenhuma solução, ou se haverá infinitas soluções. Tá? Por exemplo, esse exemplo aqui ele mostra um caso de contradição. Tá? Começamos a matriz aumentada e aplicamos linha 2 recebe linha 2 menos 2 vezes linha 1. Tá? A segunda linha se transforma em 0, 0 e 2. Traduzindo isso para a equação, temos 0x mais 0y igual a 2. Mas o lado esquerdo é sempre zero, tá? Independentemente de x e y. Então, a equação diz 0 é igual a 2, o que é impossível. Tá? Então, quando aparece uma linha desse tipo, nós concluímos que o sistema não possui uma solução. Em linguagem geométrica,
no caso de duas equações com duas incógnitas, isso corresponde a retas paralelas distintas. Esse é um slide conceitualmente importante. A linha 002, ela representa 0x mais 0y igual a 2. Como 0x e 0y sempre valem zero, o lado esquerdo nunca poderá ser 2, tá certo? Então, não depende da escolha de x e y. A leitura geométrica é essa. As duas equações originais têm lados esquerdos proporcionais, mas temos independentes incompatíveis, tá? Isso equivale a duas retas paralelas distintas. Elas têm a mesma direção, mas não passam pelos mesmos pontos. Outra forma de dizer, os coeficientes dizem uma coisa, os termos independentes dizem outra. Quando a eliminação revela 0 igual a 2, o sistema confessou incompatibilidade. Tá? Aqui temos um caso diferente. A segunda linha vira 000, tá? Que é sempre verdadeiro, certo? 000 é sempre verdadeiro, certo? Aqui nós temos um caso diferente, tá? A segunda linha vira 000. Em forma de equação, significa que 0 é igual a 0, que sempre é verdadeiro, obviamente, tá? Essa linha não gera contradição, mas também não determina uma nova incógnita. Ela indica que uma das equações era redundante, isso é, repetia a informação de outra em forma de múltiplo. Tá? Era uma proporção, vamos dizer assim. Né? Então, ficamos apenas com x mais y igual a 3. Essa equação tem infinitas soluções. Por quê? Porque podemos escolher um valor para y e calcular x como 3 menos y. Tá? A aula 10 ela tratará esse caso pela noção de variável livre. Tá? Comparando com o slide anterior, nós temos uma diferença essencial. Aqui a linha 000 representa 0 igual a 0, que sempre será verdade. Não é uma restrição nova, mas também não é uma contradição. Tá? A segunda equação era apenas uma repetição da primeira em forma multiplicada. Por isso, depois da eliminação, ela desaparece como informação independente. Então, sobra uma única equação para duas incógnitas. Uma perspectiva geométrica, as duas retas coincidem. Tá? Não há apenas um ponto comum. Todos os pontos da reta são comuns. Por isso aparecem infinitas soluções. Tá? Um sistema homogêneo é aquele que, em todos os termos independentes, são zero. Tá? Na forma matricial, escrevemos AX igual a zero. Esse tipo de sistema ele sempre tem pelo menos uma solução. A solução trivial, em que todas as incógnitas são iguais a zero. Se substituirmos zero por todas as incógnitas, todas as equações ficam satisfeitas. A pergunta interessante é se existe solução não trivial, isso alguma solução diferente da nula. Em sistemas homogêneos, ou existe somente uma solução trivial ou existem infinitas soluções. Esse tema ele será retomado quando estudarmos independência, tá? Quando estudarmos, na realidade, dependência linear sobre subespaços, tá? Sobre espaços não, subespaços vetoriais, tá? Então, nós vamos aprofundar sistemas homogêneos pela leitura AX igual a zero, tá? O vetor zero do lado direito, ele significa que queremos encontrar combinações das duas colunas de A que resultem, né, no vetor nulo. A solução trivial sempre existe porque, se todas as incógnitas forem zero, a combinação linear usa peso zero em todas as colunas, produzindo um vetor zero. Por isso, o sistema homogêneo ele nunca é impossível. A questão mais interessante é saber se existem soluções não triviais. Quando existem, elas indicam dependência entre colunas e formarão subespaços de soluções. Essa ligação será importante em dependência linear e espaço nulo. Tá? Esse sistema homogêneo
O sistema é homogêneo, por quê? Porque os termos independentes são zero. Tá? Montamos a matriz aumentada e aplicamos linha 2 recebe linha 2 menos 2 vezes linha 1. A segunda linha vira nula, isso é, zero é igual a zero. Sobra apenas a equação x mais 2y igual a zero. Podemos escolher y como parâmetro t. Então, o x fica menos 2t. Portanto, existem infinitas soluções. Quando t é zero, obtemos a solução trivial. Quando t é diferente de zero, temos soluções não triviais. Esse exemplo antecipa a ideia de variável livre. O parâmetro deve ser entendido com muita calma. Depois da eliminação, sobra x mais 2y igual a zero. Como há duas incógnitas e uma equação efetiva, nós podemos escolher uma delas livremente. Então, escolhemos y igual a t por conveniência. Tá? Substituindo y igual a t, obtemos x igual a menos 2t. Assim, cada valor de t gera uma solução. Se t é igual a zero, temos 0 e 0. Se t é igual a 1, temos menos 2 e 1. Se t é igual a menos 1, temos 2 e menos 1. Tá? Então, a leitura geométrica que a gente faz a partir disso soluções formam uma reta que passa pela origem porque o sistema é homogêneo. Essa ideia ela prepara o estudo de subespaços vetoriais. Vamos praticar um pouco? O sistema tem duas equações em duas incógnitas. A primeira etapa é montar a matriz aumentada. Tá? Então, monte a matriz aumentada. Depois, usem a primeira linha para eliminar o coeficiente de x na segunda linha. Observe a relação entre as equações. Tá? A segunda equação ela parece ser duas vezes a primeira. Isso é uma pista de que talvez não exista uma solução única. Ao final, interpretem a linha obtida. Se aparecer 0 igual a 0, a equação é redundante. Se aparecer 0 igual a um número diferente de 0, há contradição. Tá? Então, antes da solução, observem a proporcionalidade. Tá? A segunda equação é exatamente o dobro da primeira. 4x, 2y, 10. É 2 vezes 2x mais y mais 5. Tá vendo? Perceberam isso? Então isso sugere que não há duas restrições independentes. Ainda assim, vamos fazer o procedimento matricial? O objetivo é mostrar que a observação intuitiva aparece fortemente como linha nula. Assim, a matriz aumentada ela confirma o diagnóstico. Tá? Então, não respondam apenas infinitas por percepção. A resposta precisa ser justificada com a operação alimentar e com a interpretação da linha 0 igual a 0. Tá? Vamos corrigir então? A matriz aumentada é formada pelas linhas 2, 1, 5 e 4, 2, 10. Tá? Aplicamos linha 2 recebe linha 2 menos 2 vezes linha 1. O resultado da segunda linha é 0, 0, 0. Tá? Isso significa que a segunda equação não acrescenta uma nova restrição, ela é múltipla da primeira. Então, ficamos com 2x mais y igual a 5. E podemos escolher o x igual a t e escrever y igual a menos 5, igual a 5 menos 2t. Tá? Não podemos. Tá? Como t pode assumir infinitos valores reais, o sistema tem infinitas soluções. Ele é possível, mas indeterminado. Vamos aprofundar essa parametrização? Da equação 2x mais y igual a 5, nós podemos isolar y igual a 5 menos 2x. Como x não ficou determinado por outra equação, escolhemos x igual a t. Então, y é igual a 5 menos 2t. Alguns exemplos ajudam. Se t é igual a 0, y é igual a 5. Se t é igual a 1, y é igual a 3. Se t é igual a 2, y é igual a 1. Então, todos esses pares satisfazem as duas equações, porque a segunda é apenas o dobro da primeira. A classificação fica assim. É possível porque há soluções. Tá? Indeterminada porque há infinitas soluções.
Esse vocabulário ele será retomado na aula 10. Tá? Então, a classificação fica possível indeterminada. Tá? Nessa prática, não precisamos resolver todo o sistema. O objetivo é aplicar as operações indicadas e perceber o papel do pivô. O primeiro elemento da primeira linha é 1. Tá? Ele será usado para zerar os coeficientes 2 e 3, tá? Que aparecem abaixo dele na primeira coluna. Apliquem as operações com cuidado, sempre componente a componente. Tá? A linha 1 permanece igual, as linhas 2 e 3 serão substituídas pelos novos resultados. Tá? E essa prática é importante por quê? Porque ela trabalha sistemas 3x3 sem exigir resolver tudo. Tá? O foco é o primeiro movimento de escalonamento. Usar o primeiro vetor para criar zeros abaixo dele. Então, calculem uma linha por vez. Primeiro, mantenham L1, depois façam L2 nova, em rascunho, e em seguida façam L3 nova. Misturar as operações aumenta muito a chance de erro. Então, o objetivo é este. Ao zerar a primeira coluna abaixo do pivô, as linhas inferiores deixam de ter x. Tá? Depois, em uma aula seguinte, nós usaríamos o próximo pivô para eliminar a próxima coluna. Tá? Vamos corrigir a prática. Tá? Para a linha 2, fazemos a linha 2 antiga menos 2 vezes a linha 1. O resultado é 0,3, 0,3 menos 5 e menos 5. Tá? Para a linha 1. Tá? É, tá, então aqui a gente calculou a linha 2 nova, né? Então é, o resultado é 0, 3 e menos 5 e menos 5. Tá? Esse é o resultado da linha 2 nova, tá certo? É isso, não é? É o resultado da linha 2 nova. Tá? Estou confundindo porque o resultado da linha 3 nova também é esse, tá? Então, para a linha 3, a gente faz a linha 3 antiga menos 3 vezes a linha 1. O resultado também é 0, 3, menos 5 e menos 5, tá? Então, a nova matriz aumentada, ela mostra que as duas linhas inferiores ficaram iguais. Isso sugere redundância em uma etapa posterior. O objetivo principal foi atingido, ou seja, zerarmos os coeficientes abaixo do pivô. Tá? Vamos aprofundar o resultado. As duas linhas inferiores ficaram iguais, mas isso ainda não é a classificação final. Para continuar, poderíamos fazer L3 menos, aliás, L3 recebe L3 menos L2, obtendo uma linha nula. Isso indicaria redundância entre essas duas equações transformadas. O aparecimento de linhas iguais não é necessariamente um erro, ele pode revelar que havia uma dependência entre as equações. O método ajuda o quê? Ajuda a enxergar essa dependência. Outra perspectiva seria a seguinte: o primeiro pivô eliminou x das linhas 2 e 3. Agora, as duas linhas dizem exatamente a mesma condição envolvendo y e z. Ou seja, 3y menos 5z é igual a menos 5. Portanto, uma delas não acrescenta nova informação. Tá? Agora, vamos a uma aplicação simples. Tá? Temos dois produtos, x e y, os dois insumos, e dois insumos, A e B. Tá? A quantidade produzida de x será chamada de x, de x maiúsculo chamada de x minúsculo, tá? E a quantidade produzida de y maiúsculo será chamada de y minúsculo. Tá? Cada unidade de x usa 2 unidades de A. Cada unidade de y usa uma unidade de A. Como foram usadas 11 unidades de A, montamos a equação 2x mais y igual a 11. Tá? Para o insumo B, cada x usa uma unidade e cada y usa 3 unidades. Como foram usadas 13 unidades de B, temos x mais 3y igual a 13.
Assim, a situação de produção vira um sistema linear. Na aplicação, comece pela tradução do texto. Muitas dificuldades em sistemas aplicados não estão na resolução, mas estão em transformar informação em equações. Então, identifique primeiro as incógnitas. X é a quantidade do produto X, do produto X maiúsculo, né? E Y é a quantidade do produto Y maiúsculo. Depois, leia por insumo. Tá? Para o insumo A, cada X consome 2 e cada Y consome 1, totalizando 11. Tá. Para o insumo B, cada X consome 1 e cada Y consome 3, totalizando 13. Tá? Cada recurso gera uma equação. Tá? Uma segunda perspectiva é pensar em tabela, né? Então, você tem linhas, podem representar insumos, e colunas podem representar produtos. A matriz dos coeficientes registra o consumo unitário de cada produto em cada insumo. Tá? Vamos resolver a aplicação? Vamos resolver a aplicação? A matriz aumentada inicial ela pode começar com a linha 2, 1 e 11. Tá? E a linha 1, 3 e 13. Para facilitar, nós trocamos as linhas e deixamos o coeficiente 1 na primeira posição. Beleza? Então ficou 1, 3 e 13 em cima e 1 e 2, 1 e 1 e 11 na parte de baixo. Tá? É, Então, depois aplicamos linha 2 recebe linha 2 menos duas vezes linha 1. A linha 2 ela se transforma em 0, menos 5 e menos 15. Tá? Depois que a gente faz essa operação aqui. Tá? Aliás, essa operação aqui, né? A gente faz essa operação aqui e, e aqui a gente tem esse resultado, né? Aqui a gente só fez uma troca, né? Tá. Beleza, então. Agora, substituindo na primeira equação simplificada, x mais 3 vezes 3 igual a 13. Tá? Beleza. Logo, x é igual a 4. Tá? 3, 3, 6. X é igual a 13 menos 6, que é igual a 4. Tá? 4 unidades. Então, foram produzidas 4 unidades de x e 3 unidades de y. Tá certo? Aqui eu fiz também, né, essa operaçãozinha aqui que eu não comentei, tá? Então, a troca de linhas, ela tem finalidade estratégica, né? Colocar uma linha com pivô 1 no topo. Isso facilita o cálculo e evita frações no primeiro passo, tá? Então, trocar linhas não muda o sistema, apenas altera a ordem das equações. Na eliminação, a linha 2 antiga, 2, 1 e 11, menos duas vezes a linha 1, 1 e 3 e 13, né? É, gera 0, menos 5 e menos 15. Né? Então, a segunda equação simplificada fica menos 5y, que é igual a menos 15. Então, y é igual a 3, certo? Beleza. Depois de encontrar y, substituímos x mais 3y, que é igual a 13. Tá? Como y é igual a 3, temos x mais 9 igual a 13. Então, x é igual a 4. Aí volte ao contexto, tá? Não basta dizer x igual a 4, x igual a 3, né? Precisa interpretar como unidades de x e 4 unidades de x e 3 unidades de y, tá? Beleza. Antes de fechar, vamos destacar alguns erros comuns. O primeiro é trocar a ordem das incógnitas, tá? Se a primeira linha usa x, y, z, todas as demais precisam seguir essa mesma ordem. Outro erro frequente é esquecer coeficiente zero quando uma incógnita não aparece. Também é comum perder sinais negativos, principalmente se temos nos termos independentes. Nas operações elementares, cuidado para não multiplicar uma linha por zero. Isso não é permitido. Por quê? Porque apagaria informação. Também é importante modificar apenas a linha indicada na seta. Quando a operação diz linha 2 recebe linha 2 menos linha 1, a linha 1 deve permanecer inalterada, tá? Ela está só servindo de referência, tá?
Só servindo de referência. Esse slide, ele funciona como um checklist de conferência, tá? Então, antes de avançar em uma resolução, pergunta o seguinte: eu mantive a ordem das incógnitas, né? Coloquei zero onde faltava a variável, preservei sinal, né? Modifiquei apenas a linha indicada. Então, a distribuição entre 0 e 0, 0 e 0, 0 C, ela é especialmente importante, tá? A primeira linha é sempre verdadeira, a segunda linha é impossível, né? Quando C é diferente de 0, tá? Visualmente parecem parecidas, né? Mas têm significados completamente diferentes, né? Aqui eu tenho um C que é uma incógnita, né? Então, se o C for diferente de 0, ele não vai ser válido, né? Um erro de operação elementar pode mudar o conjunto solução. Por isso, é, a pergunta de controle, a operação preserva o conjunto solução? Seria uma pergunta desse tipo, né? Essa pergunta deve acompanhar todo o processo, tá? Agora faremos uma atividade final. O primeiro item pode montar a matriz aumentada, pede para montar a matriz aumentada. O segundo pede para aplicar duas operações elementares usando a primeira linha como referência. Os itens 3 e 4 pedem classificação rápida a partir de matrizes já transformadas. No item 3 no item 3 aparece uma linha nula. No item 4 aparece uma contradição, tá? Então, o objetivo é verificar se vocês conseguem organizar o sistema, aplicar as operações, interpretar linhas especiais. Tentem registrar os procedimentos, porque ele mostra onde o raciocínio foi construído, tá? Na atividade final, o procedimento vale mais do que a resposta curta. Tá? Então, quando montamos corretamente a matriz e fazemos a operação por linhas, nós demonstramos domínio da técnica, mesmo que ainda apareça algum pequeno erro aritmético. Tá? Nos itens 3 e 4, a leitura é rápida. No item 3, a leitura a linha nula indica ausência de contradição, possível liberdade. Na linha 4, a linha 002 indica contradição imediata. Tá? Vamos explicar em palavras a diferença entre os dois casos, tá? E essa verbalização ela ajuda a fixar a classificação. Tá bom? Tentem fazer aí. Daqui a pouquinho a gente resolve. Tá? Pausem o vídeo. Daqui a pouco a gente vem com a solução. Bom, vamos lá. Vamos conferir os itens 2 e 3. A matriz aumentada possui três colunas de coeficientes correspondentes a x, y e z. Tá? E uma coluna de termos independentes. Para a linha 2, subtraímos duas vezes a linha 1. O resultado é 0, 3, menos 5 e menos 5. Tá? Para a linha 3, subtraímos 3 vezes a linha 1. O resultado também é 0 e 3. Tá? Menos 5 e menos 5. Tá? A nova matriz mostra que duas linhas inferiores ficaram iguais. Isso não significa ainda que resolvemos tudo, significa que uma etapa futura poderá revelar redundância. Vamos aprofundar a correção observando a relação com a prática anterior. A matriz e as operações são as mesmas da prática guiada 3. Tá? Então, isso reforça a ideia de que o procedimento pode ser repetido de forma controlada. Depois de obter duas linhas inferiores iguais, o próximo passo possível é este: subtrair uma da outra para quê? Para gerar linha nula. Isso indicaria que uma restrição se tornou redundante depois das transformações. Tá? Não é necessário terminar todo o sistema nesse slide. Por quê? Porque o objetivo da atividade era mostrar e aplicar as primeiras operações. A resolução completa ela ficará naturalmente para a formalização do escalonamento. Tá? No item 3, a segunda linha é 000. Isso representa 0 igual a 0. Essa linha é sempre verdadeira e não gera contradição.
Como sobra apenas uma equação efetiva, com duas incógnitas, o sistema tem infinitas soluções. No item 4, a segunda linha é 002. Isso representa 0 igual a 2, que é impossível. Portanto, o sistema não possui solução. A comparação entre os dois itens é muito importante. Uma linha nula pode indicar redundância. Uma linha com zeros à esquerda e número não zero à direita indica contradição. Tá? Explore a comparação entre os itens. Tá? No item 3, a matriz representa uma efetiva, uma equação efetiva, x mais y igual a 3. Uma equação sempre verdadeira, 0 igual a 0. Por isso sobra liberdade para quê? Para escolher uma variável e calcular a outra. No item 4, a segunda linha representa 0 igual a 2. Não importa quais valores sejam escolhidos para y e para x, o lado esquerdo continuará 0. Por isso, a contradição elimina todas as possibilidades. Tá? Uma boa frase de fechamento para esse slide é: linha nula não atrapalha, linha contraditória destrói o conjunto de solução. Tá? Para fechar, vamos sintetizar? Um sistema linear é um conjunto de equações lineares que precisam ser satisfeitas simultaneamente. A solução é uma combinação de valores que funciona em todas as equações. Tá? A forma AX igual a B organiza o sistema em matriz dos coeficientes, vetor, incógnitas e vetor de termos independentes. Tá? A matriz aumentada coloca A e B lado a lado e permite aplicar operações elementares diretamente nas linhas. Tá? Essas operações elas preservam o conjunto de solução. Quando aparece A igual a zero, aliás, 0 igual a zero, temos uma linha redundante. Tá? Quando aparece 0 igual a um número diferente de zero, igual a gente viu agora, temos contradição. Na próxima aula, nós usaremos essas ideias para quê? Para estudar escalonamento, Gauss, Jordan e classificação completa dos sistemas. Tá? Na síntese, retome a ideia de tradução. Tá? Mas, na síntese, é importante retomar a ideia de tradução. Tá? Então, o sistema AX igual a B, AX igual a B vira matriz aumentada. Né? Matriz aumentada sofre operações. Então, a matriz final é novamente como sistema. Tá? É lida novamente como sistema. Esse ciclo será a base da próxima aula. Então, vamos aprofundar linhas especiais. 0 igual a 0 indica informação repetida ou redundante. 0 igual a C com C diferente de 0 indica compatibilidade. Essas duas leituras já permitem antecipar parte da classificação de sistemas. Tá? E a próxima aula não começará do zero. Né? Gauss e Jordan será uma organização mais rigorosa das operações que hoje já praticamos. Tá bom? Antes da próxima aula, revisem especialmente 5 pontos. Primeiro, o produto matriz vetor, AX. Segundo, a montagem da matriz aumentada. Terceiro, as operações elementares por linhas. Também revisem a interpretação das linhas especiais. Uma linha 0 igual a 0 não gera contradição. Uma linha 0 igual a C com C diferente de 0 indica sistema impossível. Por fim, tragam a ideia de pivô. Tá? Na aula 10, vamos organizar essas operações em um método mais completo, tá? Escalonamento e Gauss-Jordan. Para estudar melhor, refaçam os exercícios sem olhar a solução inicialmente. Tá? Primeiro montem a matriz aumentada, depois apliquem a operação, por fim, confiram com o slide. Tá? Esse processo ele revela onde estão os erros. Uma rotina de revisão possível é essa, né? Escrever a operação por linhas, calcular a linha nova em rascunho, substituir a matriz e interpretar a linha obtida. Essa rotina simples ela reduz muito os erros de sinal e de
linha alterada. Tá? A próxima aula dependerá dessa disciplina operacional, escalonamento e Gauss-Jordan, que exigem montagem correta, operações cuidadosas e interpretação das linhas obtidas. Quem dominar a montagem, operações elementares e leitura das linhas especiais terá muito mais facilidade para a classificação completa dos sistemas. Tá bom? Pessoal, fico à disposição para dúvidas ou sugestões e aguardo vocês na próxima aula. Até mais.